Convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento, no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13 até o 16. Lá diz assim, obrigado, irmão. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve mais para nada. Verso 14, vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Jesus, é a Tua palavra, Pai. É o Senhor quem diz isso para nós. Eu peço, Jesus, que nesse momento Teu Espírito Santo nos direcione e nos traga cativo a Tua mensagem. Que nós possamos estar sensíveis ao que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações essa noite. Que nada nos desvie a atenção. Que nada nos tire o foco de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém? Você pode dizer um amém bem forte? Que bênção. Irmãos, nós estamos trabalhando nesse mês de novembro a série de mensagens Responsabilidade que Transforma Vidas. Amém? E nós, como Igreja Missionária de Carapó, nós temos a missão de amar a Deus, cuidar das pessoas e servir a cidade. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso jeito de ser igreja missionária aqui em Carapó, na frente da praça, na Avenida Duque de Caxias, 553 Centro. Essa é a nossa forma de ser igreja aqui, mas é a forma como nós somos igreja lá para fora também. Com o propósito de nós sermos obedientes ao que Cristo nos chamou para fazer, discípulos de Jesus, nada mais do que isso. Mas por que talvez você se pergunte assim, por que eu preciso assumir essa responsabilidade? Porque agora, eu vou esperar eu me estabilizar financeiramente, emocionalmente, fisicamente, vou esperar eu casar primeiro, aquele velho ditado, eu vou esperar eu ficar mais velho para eu me dedicar ao Senhor. Porque eu sou cheio de defeitos, eu não estou preparado para isso, eu sou tímido, olha o eu entrando, irmãos. Porque essa cidade não tem futuro. Eu nem sei se eu vou ficar aqui por muito tempo, talvez daqui 2, 3 anos eu nem esteja mais aqui. Irmãos, nós devemos assumir responsabilidade nas nossas vidas, porque antes de nós recebermos uma missão, nós recebemos uma identidade. Repita comigo, identidade. Antes de nós recebermos uma missão, eu e você, nós recebemos uma identidade, amém? Irmãos, eu morei alguns meses em Londrina, no Paraná, no nosso seminário, numa cidade com uma cultura diferente da nossa aqui, um estado diferente. E eu tinha 2 colegas do seminário que moravam comigo. Um era nordestino, de Pernambuco, nordestino arretado mesmo. E um outro, ele era de São Paulo, do interior de São Paulo. Então você imagina aí, numa casa, um sul-mato-grossense, um pernambucano e um paulista. 3 meninos de diferentes culturas, com diferentes perspectivas do mundo, com diferentes formas de chegar ao mundo. E agora você imagina esses 3 convivendo juntos. O sul-mato-grossense preparando um tereré, o nordestino preparando ali o acarajé dele, que por incrível que pareça, esse pernambucano ele gostava de comer acarajé, e o paulista ali fazendo o purê de batata dele. Isso aconteceu realmente, gente. E mesmo numa cidade diferente da qual nós somos criados e da qual nós crescemos, ainda assim, algumas coisas da nossa identidade, de onde a gente cresceu, estava intrínseco. Eu ia lá, antes de começar nossas aulas, eu ia lá, preparava o tereré e ficava tomando tereré, no meio da aula mesmo. Uma identidade minha. Os meninos também, cada um fazendo as suas coisas. Por quê? Cada um com a sua identidade. E agora eu te faço uma pergunta. Você acha que alguém pediu para nós fazermos isso?
Não. Ninguém pediu para nós continuarmos com a nossa cultura, com a nossa identidade, porque simplesmente a nossa identidade estava enraizado na gente. Se você tirar um tereré do Sul Mato Grossense raiz, né, irmão Zé Augusto? Esse Sul Mato Grossense raiz, ele pode ficar um pouquinho, né, estressado. Se você tirar um churrasco, então, do Sul Mato Grossense, aí quer ver o homem, né? Irmãos, Jeremias, no capítulo 29, o verso 7, vai dizer assim: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Essa ordem aqui, ela foi dada ao povo de Deus que estava em exílio na Babilônia, por conta da sua rebeldia e desobediência a Deus. O povo saiu do Egito, conquistou a terra prometida, desobedeceram ao Senhor, entraram em rebeldia a Ele e foram exilados para a Babilônia, longe de suas terras, longe da onde eles cresceram, longe de onde eles estavam. Mas Deus permite que o povo seja levado para a Babilônia apenas com um castigo, como um castigo? Não. Essa ordenança aqui de Jeremias para o povo, para trabalhar pela paz e prosperar a cidade onde eles estavam, era para brilharem a identidade que eles haviam recebido, povo de Deus. Quem foi o povo que Deus escolheu para brilhar a luz dele, para anunciar quem ele é para as nações? O povo de Israel. É a identidade deles. Eles terem sido exilados para a Babilônia, levados para a Babilônia, para longe de suas terras, não foi apenas um castigo, mas uma missão. Eles brilharem a identidade deles de povo eleito do Senhor. Faz sentido isso, irmãos? Faz sentido isso? Sabe qual que é a identidade que nós temos hoje? Filhos de Deus, amém? Lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados na cruz, mas ressuscitou. Se isso não está enraizado no seu coração, se isso não está cravado, irmão, deixa eu te dizer isso, essa é a sua identidade, filho de Deus, lavado e redimido pelo sangue dele, amém? E sabe o que Cristo diz para nós? Agora, ali em Mateus, nós acabamos de ler, no verso 13 e no verso 14, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Igreja, vocês são o sal da terra, você é a luz do mundo. Repita isso para quem está do seu lado, você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Por que eu preciso assumir uma responsabilidade, então? Por que eu preciso assumir uma responsabilidade com a minha cidade, então? Porque agora nós somos filhos de Deus. Porque Deus nos deu uma identidade. E porque Deus nos colocou nessa cidade, nesse tempo, pro agora. O que aconteceu há 15, 20 anos atrás já aconteceu. O que vai acontecer daqui 10, 15 anos vai acontecer ainda. Deus nos colocou aqui nesse tempo, nessa cidade, nesse lugar, nessa região, mesmo com todas as limitações e dificuldades dessa nossa pequena cidade, Deus nos chamou para servir Ele aqui e agora. Nós moramos aqui em Carapó, irmãos. E você sabe o significado do nome de Carapó? Carapó significa literalmente raiz da erva mate. Literalmente isso. Mas a nossa cidade, ela é comumente apelidada de Vale da Esperança. Vale da Esperança. Deu para imaginar um pouquinho por que Deus nos colocou nessa cidade aqui? Que esperança é essa? Carapó é o Vale da Esperança. Que tipo de esperança é essa, irmãos? Nós sabemos qual é a única esperança, amém? Nós temos consciência disso. Nós sabemos quem é o caminho, a verdade e a vida. E nós somos as lamparinas dessa esperança. Essa é a nossa responsabilidade. Ser sal e luz para essa cidade. Mas aqui eu quero trabalhar conosco nessa noite sobre o significado de ser sal e luz. Aqui eu gostaria de trazer 3 significados para a gente nessa noite. O que significa ser sal e luz? O primeiro deles, estar presente na cidade.
Está presente na cidade. Pense comigo agora, naquele arrozinho branco que acabou de sair da panela. Se você gosta de comer um arroz branco igual eu, te salivou a boca, não salivou? Pense naquele arrozinho branco, cara, olha, coisa mais linda do mundo, que a tampa fica até com aquelas bolinhas, de tanta, olha, coisa boa. Agora você imagina você pegar esse arroz branco, colocar no seu prato, e na hora que você vai dar a primeira garfada, tá sem sal. Ou se você usa algum outro tempero, imagina esse arroz sem tempero. O sal pode até estar guardado no pote, mas ele não está presente no arroz, irmãos. É isso que o Evangelho de Mateus vai dizer para nós. Cristo, no Sermão da Montanha, ele vai dizer no capítulo 5, no verso 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Irmãos, como nós vamos ser sal da terra nessa cidade, estando presente nela, sendo um cidadão? Jeremias 29, 7, eu vou ler novamente. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade pela qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Como que nós somos presentes na nossa cidade? Orando pela nossa cidade. Invista tempo em oração por todas as áreas da nossa cidade. Confie que Deus tem o melhor para a nossa cidade. Ore pela Câmara de Vereadores, ore pela Prefeitura, pela educação, pela saúde pública, privada, pela segurança, pela educação. Coloque em oração, irmãos. Como que nós somos presentes na nossa cidade, abençoando o comércio local. Eu sei, irmãos, que comprar para fora é mais barato. Eu sei que as coisas aqui são caras, mas na medida do possível, seja você o cliente que vai inspirar o comerciante a continuar trabalhando. Promova o crescimento comercial da sua cidade, porque é aqui que nós vivemos. Tudo bem, irmãos, não tem problema você pesquisar, inclusive agora eu nessa etapa de noivado, indo para a ansiedade para o casamento ali e tudo mais, já começa a pesquisar valores, onde que tal coisa é mais barato. Sim, irmãos, ok, faça isso, mas abençoe o comércio local. Outra forma de nós estarmos presentes na cidade, acredite no crescimento da sua cidade, irmãos. Acredite. Irmãos, e aqui eu falo com muito temor isso, e que você receba isso com muito temor no seu coração. Não seja uma pessoa que na primeira oportunidade está falando mal daqui. Não seja essa pessoa, irmãos. Se as pessoas ouvirem isso de você, cristão, que está procurando viver uma vida como Cristo, que esperança elas vão ter? Se elas estão ouvindo da sua boca que é alguém que tem fé, amém? Quantos aqui têm fé em Cristo Jesus, que Ele pode fazer o melhor? Se elas estão ouvindo da sua boca que essa cidade não presta, que essa cidade não vai para frente, que não tem nada para fazer, que tipo de esperança que elas vão ter aqui, irmãos? Deus nos chamou para essa cidade, para esse tempo, para agora. Enquanto você estiver aqui, seja bênção para a sua cidade. Ore pela sua cidade, abençoe o comércio local, promova o crescimento em todas as áreas da sua cidade, seja você a diferença. É por isso que, mesmo as circunstâncias estando difíceis, que mesmo que as circunstâncias estão difíceis, nós somos o povo que vive uma forma diferente. Mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, que as pessoas estejam desacreditadas, somos nós quem vamos fazer a diferença, irmãos, porque nós temos Cristo Jesus e nós confiamos nele, amém? Irmãos, aqui, eu não estou dizendo que tem problema você desabafar para alguém, não tem problema nenhum nisso, em você colocar para fora seus medos, suas incertezas, mas seja sábio, irmão, seja sábio com quem você conversa. Tenha domínio próprio, exerça o domínio próprio. Reflita nessa frase aqui comigo que está no telão. O Evangelho nos leva a amar a cidade, não pelo que ela nos oferece, mas pelo que Deus já fez por ela. Irmãos, o que Deus já fez por ela? Enviou o seu único filho para morrer numa cruz, a fim de que desse liberdade para o seu povo. Em nome de Jesus, pelos olhos da fé e confiando em Cristo, nós vemos essa cidade transformada, redimida.
Jovens que não se entregam mais aos vícios, à pornografia, à prostituição, à imoralidade, mas que rendem suas vidas para Jesus, amém? Jovens que não são mais consumidos por isso aqui, mas rendem e cantam essa música que nós acabamos de cantar com o coração. Jesus, eu te quero, e uma vez que eu te provei, nada mais me satisfaz. Irmão, eu vejo pela fé o teu lar transformado, porque esse é o nosso Cristo, essa cidade transformada. Essa cidade conhecida como Vale da Esperança, mas porque Cristo habita nos nossos corações. Essa é a forma de nós estarmos presentes na nossa cidade, assumindo a identidade que Cristo cravou nos nossos corações. Você não é dependente de outra pessoa, você depende unicamente de Cristo, meu irmão. O Evangelho nos leva a amar a cidade, não pelo que ela nos oferece, mas pelo que Deus já fez por ela. As pessoas precisam saber. Que a sua oração seja: Espírito Santo, me lembre do que o Senhor já fez por mim. Me lembre de qual é a minha identidade no Senhor. Espírito Santo, que eu possa ser uma pessoa que lembre as outras de quem elas são. O que significa ser sal e luz? O segundo significado que eu queria trazer para nós: ser sal e luz significa ser excelente no que você faz. Seja excelente no que você faz. Convido você a abrir comigo em Gênesis, no capítulo 39, os 5 primeiros versículos. Gênesis 39 vai dizer assim: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era o capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O verso 2, o Senhor estava com José. Por isso, ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. O verso 4, satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. O verso 5, a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Irmãos, José queria estar no Egito? Ele queria ter ido para o Egito? Ele foi vendido como um escravo para lá, pelos seus próprios irmãos. Nós lembramos dessa história? Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo no Egito. E o que ele fez? Ele falou assim: pô, pobre coitadinho que eu sou. Ele se definhou em seus próprios milindres e ficou assim: pô, meus irmãos me traíram. Nossa, que tipo de homem que eu sou agora? Quem eu sou? Não, irmãos. Não. Ele trabalhou com excelência na casa de Potifar e Deus abençoou ele e a casa onde ele estava. Excelência, meus irmãos, não é uma ordem, mas é uma identidade. O povo de Cristo, o povo de Deus, lavado e redimido pelo sangue dele, precisam ser reconhecidos como um povo excelente no que faz. Porque isso não é apenas uma missão, mas é a nossa identidade. José tinha sido traído por seus irmãos, vendido como escravo, em uma terra distante, em uma cultura completamente diferente. Mesmo sem circunstâncias e motivos, ele trabalhou com excelência, pois foi isso que ele sempre fez. Por que os irmãos tiveram inveja dele? Porque ele era um cara posicionado, excelente naquilo que ele fazia. E ele continuou fazendo isso, porque era isso que ele sabia fazer. Ser sal para a nossa cidade significa ter utilidade excelente para ela. O sal faz a diferença em uma comida. Qual que é a diferença que nós temos feito aqui? Aqui nós temos irmãos que trabalham em escritório, irmãos que trabalham com marcenaria, irmãos que dão aula, irmãos que são mecânicos. Seja excelente naquilo que você faz. Seja excelente naquilo que você faz.
Colossenses, no capítulo 3, o verso 23, vai dizer isso: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Sabe qual que é a característica de uma pessoa excelente? Ela faz. Ela pode até ter dúvida, mas ela vai atrás. Ela corre atrás para saber como que faz, como que melhora, como que cresce. Isso, gente, não é somente para a nossa vida profissional, mas também para a nossa vida espiritual. Se você serve em algum departamento aqui na nossa igreja, se você tem o desejo de servir aqui na nossa comunidade, seja excelente naquilo que você faz, corra atrás, procure melhorar, porque isso não glorifica o nosso nome, mas glorifica o nome de Cristo. Se você trabalha fora, faça o seu melhor, para que Deus seja louvado. Se você é empresário, meu irmão, faça o seu melhor, para que Deus seja louvado. Se você somente estuda, faça o seu melhor, para que Deus seja louvado. Se você gosta de receber pessoas na sua casa, faça o seu melhor, para que Deus seja louvado. No versículo 16 de Mateus 5 vai dizer assim: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Irmãos, nós somos excelentes com um único objetivo: levar as pessoas a verem e louvarem a Deus. Nós não somos excelentes para nos autopromover, para mostrar que a gente é bom, que a gente é melhor do que o outro, mas para mostrar que o nosso Deus merece ser louvado e honrado, amém? Na área que você está, seja excelente. Se tem pessoas que não estão fazendo como você está fazendo, irmãos, faça como se fosse para o Senhor. Seja você a diferença, seja você o sal que vai dar tempero no serviço onde você está. Como uma igreja inserida na cidade, nós também somos excelentes. Nós servimos a Deus com alegria e dedicação na nossa comunidade local. Nós servimos a Deus com alegria e dedicação. Sabe o que é servir com excelência? Eu cheguei aqui na igreja, eu vi um copinho jogado no chão. Ah não, mas não é minha função pegar aquele copinho. Não, irmãos, é minha função sim. É a sua função sim. Eu vi uma coisa fora do lugar, se eu não sei onde ela deveria estar, pastor, irmão, onde que isso aqui deveria estar? Eu vi uma goteirazinha caindo em algum lugar que não devia cair, né, pastor? E a gente está lutando contra isso. Se você viu, irmão, onde que tem um pano para eu colocar lá? Nós temos aqui, irmãos, nós estamos há alguns dias já tentando descobrir qual que é o problema desses vazamentos aqui na direita, e agora que eu fiz você olhar, você nunca mais vai conseguir desolhar. Desolhar mesmo, tá? Você nunca mais... Irmãos, que nós façamos com excelência aquilo que nós vimos, para que o nome de Deus seja honrado, amém? E concluindo, meus irmãos, o terceiro significado de ser sal e luz é ser boa testemunha de Cristo. Diga assim comigo: ser uma boa testemunha de Cristo. Vamos lá? Mateus 5, 14 e 15 vai dizer assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Irmãos, uma luz deve brilhar no meio da escuridão. Faz sentido isso? Mas a pergunta que Jesus fez ao meu coração é: nós temos sido essa luz? Qual que é o testemunho que nós temos dado para os nossos vizinhos? E aqui eu vou deixar mais pessoal essa pergunta: qual que é o testemunho que você tem dado para os seus vizinhos? E a responsabilidade para mim é um pouquinho maior, irmãos, porque o meu vizinho é o pastor. Brincadeiras à parte, qual que é o testemunho que você tem dado para os seus vizinhos? Na semana passada nós tivemos uma mensagem a respeito das famílias, a responsabilidade dentro de nossas casas, e aqui eu vou aproveitar esse gancho. Qual que é o testemunho que você tem dado na sua casa? Qual que é o testemunho que você tem dado aos seus amigos? Você tem sido luz, ou essa luz tem sido ofuscada?
Irmãos, e isso de nossas amizades faz muito sentido, sabe por quê? Se nós temos o desejo de ver os nossos amigos louvando e aceitando Jesus como Senhor e Salvador, nós somos testemunhas de que Cristo é real para eles. Qual que tem sido o seu testemunho? A verdade, meus irmãos, é que nós estamos sendo testemunhas de qualquer jeito, ou boa testemunha, ou má testemunha. Não tem meio termo, irmãos. Já foi o tempo de que nós podíamos viver um evangelho que, eu sou crente ali no culto de domingo, mas as pessoas estão cansadas disso, meus irmãos. Sabe por que muitas vezes as pessoas têm recusado o evangelho de Cristo e não querem viver Cristo? Não é que elas não querem viver Cristo, é que elas não querem ser cristãos como nós. Não é que elas estão rejeitando o Cristo que morreu e ressuscitou na cruz, é porque elas não querem viver uma vida de cristão medíocre. Mas no nome de Jesus, nós não somos cristãos medíocres, nós somos excelentes em proclamar o Evangelho de Cristo, amém? Faça diferença, meu irmão. Jesus vai voltar para buscar uma noiva lavada e redimida pelo sangue dele, não uma noiva que fica assim, eu não sei. Eu não sei se eu quero. Eu não digo. Eu não sei. Eu não sei se eu faço. Eu não sei se eu vou. Eu não sei se eu falo. Eu não sei se eu faço. Enquanto nós estamos nesse milindre, pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo. Se isso não te estremece o seu coração, irmãos, procure ter uma intimidade com Cristo. Isso deve mexer com a gente. Isso deve tirar a gente do nosso lugar e nos levar a trabalhar, irmãos. Jesus vai voltar para buscar uma noiva que ama Ele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa que é real, que não é história somente. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Essa semana eu vi um vídeo muito interessante, que era de uma menina. Hoje teve a segunda prova do Enem, né? Quem que fez o Enem? Olha só, que bênção. Hoje nós tivemos a segunda prova do Enem, e essa semana eu vi um vídeo muito interessante. O portão da escola fechou, e a menina na frente do portão completamente desesperada. Quem que viu esse vídeo? A menina completamente desesperada porque não conseguiu entrar. O tempo dela acabou. Ela tinha tempo para se preparar. Ela foi avisada. Irmãos, a responsabilidade para nós aqui é muito maior, sabe por quê? Porque nós sabemos que Cristo vai voltar. E a volta de Cristo, ou nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, o Senhor é tudo que eu quero. Ou não, Jesus, eu não te quero, porque eu estou bem confortável aqui nesse mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Isso de nós sermos testemunhas, ou boas ou más, faz sentido para onde nós estamos inseridos. Se aonde nós estamos, nada diferente tem acontecido, se quando eu chego na roda dos meus amigos e está aquele assunto que não agrada a Cristo, muito pelo contrário, que fere a Ele, e eles não param de falar, tem algo errado, irmãos. Aqui eu não estou dizendo para nós sermos caretas, mas, irmãos, nós estamos presentes na cidade, sendo excelente naquilo que nós fazemos e dando bom testemunho de Cristo. Leslie Newbigin escreve, diz uma frase muito interessante. O Evangelho não é apenas uma mensagem a ser anunciada, mas uma realidade a ser vivida publicamente como testemunho de um novo modo de vida. Eu vou ler novamente. O Evangelho não é apenas uma mensagem a ser anunciada, mas uma realidade a ser vivida publicamente como testemunho de um novo modo de vida. Talvez as pessoas até te conheçam na cidade, talvez as pessoas até me conheçam na cidade como um cristão, mas ela tem nos visto no dia a dia como um cristão? Elas têm visto Cristo em nós no dia a dia? Elas têm visto Cristo em nós nos dias mais estressantes, nos dias mais difíceis? Elas têm visto Cristo nos dias mais felizes também?
Irmão, olha aqui para mim nesse momento. As pessoas têm visto Cristo em nós. Isso é muito sério. Nós precisamos viver uma vida coerente com o Evangelho, irmãos. A nossa cidade precisa de homens e mulheres, jovens e adolescentes comprometidos com uma vida de bom testemunho. E nós somos, irmãos. Amém? Nós somos. A partir de hoje, nós somos e nós vamos continuar sendo. Amém? Boas testemunhas de Cristo. Não é só falar de Cristo, mas é viver Ele todos os dias de nossas vidas. A perseguição não parou a igreja, o inferno não parou a igreja, não parou, pois existiu uma igreja comprometida em viver uma vida com Cristo, amém? Que o Espírito Santo leve o seu coração a esse entendimento de que tudo que Cristo podia fazer por você, Ele já fez naquela cruz. Mateus 5, 14 e 15, eu vou ler novamente. Vocês são a luz do mundo, amém? É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. É impossível esconder uma cidade no alto de um monte, porque a luz dela vai brilhar. Uma lâmpada acesa, ela não é tapada, mas ela ilumina onde ela estiver. E nós somos homens e mulheres que assumem a responsabilidade de ser luz na nossa cidade, de ser sal e luz, em nome de Jesus. E nós vamos, meus irmãos, e nós vamos iniciar essa semana estando presentes na nossa cidade, sendo excelentes em tudo que nós fizermos. Se eu for seu cliente nessa semana, seja excelente, tá? Sendo e dando bom testemunho como homens e mulheres de Deus, porque nós não vamos parar, nós vamos avançar, irmãos, porque nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar uma igreja que confia plenamente no Senhor. Feche seus olhos nesse momento.